Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é um grande prazer estar convosco. O treinamento que nós vamos ministrar hoje é o treinamento que nós demos o nome aqui de cotação online, tá? Uma ferramenta muito importante para vocês, né, que trabalham fazendo compras, principalmente, né, na área da perfumaria. Tá? Então esse treinamento hoje nós temos ele a ser ministrado para vocês. O objetivo dele é capacitar vocês, usuários, a trabalharem, né, com a ferramenta de cotação online do sistema BIG, para que vocês tenham bastante ciência e usufruem também dessa ferramenta que nós temos, que é de grande valia. Nós colocamos aqui uma carga horária de 2 horas, tá? Vai depender um pouco do desempenho do nosso treinamento, tá? Que não vai chegar esse tanto não. Pode ser que chegue, né? Mas eu creio que dentro de 2 horas nós já terminamos esse treinamento. Nós colocamos agora os treinamentos um pouco mais curtos, para que não fique tão cansativo e vocês consigam participar dele sem até mesmo que a gente faça um intervalo, tá? Então, eu creio que dentro dessas 2 horas, vou estar passando a ferramenta completa para vocês. Gostaria que dentro do treinamento, vocês tendo dúvida, alguma sugestão, pode me interromper, tá? Pode digitar. Se tiver um microfone, pode clicar na mãozinha aí, que eu libero o áudio para você se comunicar comigo. Antes de nós iniciarmos, meu nome é Carlos Camargo, né? Eu trabalho na BIG desde quando ela começou. Antes de trabalhar na BIG, eu trabalhava numa rede de drogarias, por volta de 10 anos a gente trabalhou. E eu conheço um pouco da parte prática também de uma drogaria. Tendo em vista também que hoje estou na área de treinamentos e consultoria, geralmente nós estamos também na loja de vocês, conforme a necessidade, né? Trabalhando, dando dicas. E minha formação é técnica em contabilidade. Tenho MBA na gestão do mercado farmacêutico, tá bom? Precisar falar comigo então, Carlos Camargo. A primeira coisa que nós vamos mostrar para vocês aqui é a respeito do conceito, né, dessa cotação online. Então, o que vem a ser essa cotação online? Para ficar bem claro, né, bem resumido, a ferramenta de cotação online, né, ela foi criada para otimizar esse processo de cotação de produtos com grande variação de preço, como é o caso da perfumaria. A perfumaria está sempre mudando o preço, não é todos que têm o preço como o medicamento que é tabelado. Então, para vocês otimizarem esse processo, né, até na recepção desses distribuidores, esses vendedores que vêm na sua drogaria, você fazer levantamento dos preços, das promoções, nós desenvolvemos então esse processo que ele é totalmente online. Você não precisa nem de recepcionar esse vendedor na sua drogaria, onde ele estiver, ele consegue fazer esse levantamento, né, dos itens que você está precisando comprar, consegue levantar o preço que ele pode fazer para você, tá? Então é uma ferramenta muito importante. Hoje nós estamos no mercado que o tempo, né, é muito precioso, e vocês com uma ferramenta dessa, vocês vão ver que vocês vão ganhar um tempo bastante grande, em termos de negociação e tudo mais. Então o que acontece? Com essa cotação, é possível, né, nós dispararmos as cotações para quantos fornecedores nós precisarmos. Tá? Você tiver aí 2, 3, 10 distribuidor de determinada linha de produto, você consegue encaminhar aquilo que você está precisando no e-mail deles e eles vão responder para vocês automaticamente isso. Tá? É muito tranquilo, vocês vão ver que no decorrer do treinamento eu vou mostrar o funcionamento dela realmente na prática e é muito importante, né, vocês trabalhar com essa parceria com os seus distribuidores. Tá? Algumas regiões a gente vê que é um pouco mais resistente essa ferramenta, visto que não é todo mundo que está ainda informatizado, tem algumas pessoas com restrição, mas hoje a tendência é essa, né? Não tem como fugir, nós precisamos estar informatizado, né? Ganhando tempo, enfim. Então vocês vão ver que você encaminha isso automaticamente para esses distribuidores e eles te respondem, tá? Um convite para cotação ele é enviado através do e-mail, tá? Então cada distribuidor que você vai ter,
você vai colocar esse e-mail no seu cadastro de distribuidor, né? Esses representantes vão receber no e-mail deles essa cotação, vai informar o preço que ele pode fazer para você e depois você vai receber esse resultado, tá bom? Então nós vamos passar para vocês, a primeira coisa que nós vamos ver é uma configuração, tá? No cadastro de fornecedor. O cadastro de fornecedor, vocês viram aqui, é o quarto desenho, tá? Sempre quando aquela ferramenta é mais usada, a gente procurou deixar na guia de desenhos, né? Aqui nós temos o quarto, é o cadastro de fornecedor. Então, clicando nele, você vai pesquisar, sempre a parte de pesquisa no sistema BIG, por enquanto, é aqui embaixo, né? Pesquisa, e aí, depois que você pesquisou, você vai na ficha do seu cadastro de fornecedor e coloca esse e-mail aqui, tá? Esse campo vai ser preenchido por vocês. Então, vai ser colocado aqui o e-mail, que, por exemplo, aqui no caso está o fornecedor Santa Cruz, que vai atender vocês numa perfumaria que você vai cotar com eles. Então, o e-mail dessa pessoa vai vir aqui, tá? Então, você preenche o e-mail dele e também preenche a senha, tá bom? A senha é muito importante vocês definirem um número ali. Não precisa você decorar que senha que você pôs, tá? Isso tudo vai no e-mail da pessoa. Vai o link para ele entrar e o código e a senha para ele, que ele é desse fornecedor. Se você não digitar a senha nenhuma, o que vai acontecer? Ele vai mandar com esse código aqui, ó, 2002. Então vai estar lá o código fornecedor 2002, a senha 2002, tá? Mas vamos supor que o fornecedor 2001 entre e digite lá no lugar a senha também 2001. Ele acaba visualizando isso. Então é importante que vocês, no cadastro de fornecedor, digite uma senha qualquer lá, tá? Não precisa decorar, só digitar qualquer coisa ali no teclado e isso vai informado no e-mail. Então é a primeira coisa que vocês vão fazer. Vou mostrar aqui na parte prática. Então eu tenho aqui o cadastro, fornecedor, né? Como ele tem desenho, se eu pesquisasse aqui, era esse aqui. Então clicando aqui, a gente vai vir aqui, por exemplo, distribuidor Santa Helena. Eu já coloquei meu e-mail aqui e coloquei uma senha, tá? Qualquer senha, pode digitar qualquer coisa, isso aqui vocês vão ver que vai no e-mail depois, tá? Salvei, tá pronto. Isso eu faço com todos os distribuidor que atende, né? No caso a minha linha de perfumaria, a linha dos produtos que eu estou cotando. Então vou colocar também no outro fornecedor chamado Profarma, tem aqui o e-mail e a senha, certo? Nós temos esse botão aqui, ó, que chama cotação online. Eu posso clicar nele para cadastrar e atualizar os fornecedores, mas não tem necessidade, tá? Esse botãozinho aqui não precisa nem usar, porque na hora que você está gerando a cotação, automaticamente é cadastrado lá o fornecedor. Então você não precisa se preocupar não, tá? Só entrar aqui mesmo no cadastro de fornecedor, digitar então um e-mail que ele possa checar e depois fazer a cotação para você, tá? Colocou o e-mail e a senha, tá pronto essa parte que precisa ser feita no cadastro do fornecedor. E agora nós vamos para a parte de enviar a cotação para eles, tá? Então a cotação, no caso você vai fazer a montagem, né, da sua sugestão de compra. Nós usamos aquele programa Sugestão de Compra para fazer o envio da cotação online, tá? Então essa cotação online ela pode ser feita por fabricante, por grupo. Você vai usar a forma que você costuma fazer para fazer o pedido. Pessoal que já teve treinamento, né, de sugestão de compra, a melhor forma de fazer uma sugestão de compra é por mínimo, né? Você pode filtrar o mínimo, pode fazer dos medicamentos de referência, genérico, junto, separado. E no caso da perfumaria, também filtra lá a perfumaria. A gente tem lá mínimo de dias e máximo de dias para você fazer essa reposição da perfumaria. Tá? Muito importante não ficar fazendo compra várias vezes na semana. Por quê? Porque essa cotação, você vai ter um período que você vai esperar a pessoa colocar o preço, vai ter o período que essa mercadoria vai chegar para você e vai ser dada a entrada. Tá? Então a gente tem que fazer por mínimo, já levando em consideração o tempo que essa mercadoria vai chegar
contando com o tempo dessa cotação. Tá? Então, depois que você já tem toda essa regra, essa estrutura aí de montar a sugestão de compra, a gente vai então usar essa tela que é vista lá na sugestão de compra. Eu vou mostrar também na parte prática para que vocês vejam, né, como que é certinho. Mas só por enquanto a gente vê em tela, nós temos aqui a opção que você pode filtrar, né? Tem a parte de cima que é o mínimo, em cima aqui tem o grupo, no lado a especificação, o fabricante, enfim. Toda a parte que deve ser filtrada aqui, vocês filtram, depois clicando em filtrar com o botão aqui embaixo, você já vem para a parte da montagem, né, dos itens que compõem a sua sugestão. O Cleidson disse que a tela está travada. Voltou, tá bom. Então, pessoal, quando vocês entrou naquela parte do filtro, clicou para filtrar, vem então a tela do pedido. Onde aqui você já conhece, né, que pode fazer a montagem do pedir, você pode alterar, né, pode fazer alguns filtros, enfim. Aqui você tem todo o modelinho da sugestão, né, dos itens que vai ser comprado. Se você for incluir manualmente, tem o botão F9 aqui, você vai incluir, enfim. Montou o pedido, você marca todos, né, com F6, tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho o botão F8, que vocês, após ter montado a sua sugestão de compra, você aperta ele. Tá? Então apertou F8, vai vir essa telinha de gerar pedido. Então nós vamos usar essa parte aqui, ó, enviar para cotação online. Tá? Clicando aqui, ele vai vir essa outra tela que vai mostrar para vocês a validade que você quer que o seu fornecedor entra, né, na página, checando o e-mail dele lá, até quando ele pode colocar o preço. Tá? Se você tiver, por exemplo, uma segunda-feira, está montando um pedido, quer que termine na quinta-feira, na sexta, então você põe a validade lá para que essa validade trave, né, o fornecedor não entrar depois. Tá bom? Embora você também pode terminar antes e pode encerrar para que ele não volte a colocar o preço também. Bom, clicou aí, deu a validade, ele pede também um nome para essa cotação. Tá? Você define um nome para identificar essa cotação. Se é uma cotação de perfumaria, da linha Johnson, igual está aqui, você define só para identificar, tá bom? Clicou aí, ele vem para essa tela onde ele pergunta para nós se nós precisamos ir lá no cadastro de fornecedor, configurar os e-mails ou não. Se você pôr sim, ele abre o cadastro de fornecedor, tá? E você coloca os e-mails nesse momento. Embora, se você já fez isso, como eu expliquei nas telas anteriores, não há necessidade de clicar em sim para ir no cadastro de fornecedor. Você já pode clicar em não, tá? E aí, ele vem com essa opção para você selecionar os fornecedores que vai receber o e-mail, tá? E aí, você selecionando todos os fornecedores que você precisa, clique em OK. Ele vem uma nova tela informando se essa cotação vai ser modo leilão ou não. Modo leilão, ele mostra, no caso, para o fornecedor, se ele está ganhando ou não, mas não mostra o preço dele, de quem está cotando. Por exemplo, eu coloquei R$1, se eu ganhei, para mim aparece verdinho, e para o outro fornecedor, aquele item aparece vermelho. E assim ia aparecendo até terminarmos. Esse modo leilão, hoje eu vejo que não é uma ferramenta tão interessante, visto que, vamos supor, um produto que custa R$10, na média. Tá? Então todo mundo está vendendo 10, 10,50, 9,80, enfim, uma média de 10. Chegou lá o supervisor e falou, você pode descartar essa semana esse produto aqui por 7,50. Aí você está numa cotação online, a pessoa coloca e fala, eu sei que o pessoal está vendendo uma média de 10 a 9, vou pôr 9 aqui, vamos ver se eu ganho. Se ele pôr 9 e ver que ficou verdinho para ele, ele já para, quer dizer, ele não descartou tanto desconto que poderia descartar. Vou mostrar isso na parte prática, você vai perceber o que é que eu estou falando. Tá? Então o modo leilão, a gente falou aqui, ó, ele é utilizado para acirrar essa concorrência entre os fornecedores. Mas acaba que
a gente acaba também prejudicando. Se ele poderia chegar a um desconto maior, ele acaba vendo que ele já deu um desconto suficiente, ele acaba não dando o máximo possível, tá? Então hoje o pessoal acaba não usando esse modo leilão. Só para vocês verem. Só um minutinho. Achei que tinha pergunta aqui, mas não era pergunta. Pessoal, se tiver pergunta, tá? Pode fazer as perguntas, clicar no botãozinho aí para falar comigo, não tem problema não. Eu vou mostrar para vocês a parte prática do que nós falamos até então, tá? Eu disse que após vocês configurarem os e-mails, né, no cadastro de fornecedor, vocês já poderiam ir para a parte da sugestão de compra. Antes tem... Simon, você está levantando a mão? Você queria fazer uma pergunta? Só uma pergunta. No momento de preencher o e-mail, eu vou preencher o e-mail com o e-mail do fornecedor. O e-mail que a pessoa, né, que trabalha lá naquele distribuidor, ele tem esse vendedor, ele vai colocar os preços. Então, vamos supor, Santa Cruz é o Joãozinho. Então, você põe o e-mail lá do Joãozinho. Ele vai receber no e-mail dele os itens que você vai comprar, né? Então, ele vai colocar o preço a partir dali. Ah, certo. Entendi, entendi. Somente. Obrigado. Por nada. Então, pessoal, nós já fomos lá no cadastro de fornecedor. É o que está aqui. Tá? Só para complementar para o Simon, o e-mail é esse aqui, tá? Pessoa que trabalha lá na Profarma que vai receber o e-mail dos itens que vai ser cotado, coloca o e-mail dele aí. Existe outro campo de e-mail, mas é para NFE. Deixa eu olhar aqui, que temos aqui outra aba, que tem negócio de e-mail. Aqui, ó, e-mail para envio de NFE. Não tem nada a ver com isso, tá? É aqui, ó. Bom, feito isso, nós vamos aqui na parte da sugestão de compra. Esse botãozinho aqui, que é essa prancheta. Se eu tiver aqui no menu gerencial, entrada compras, sugestão de compra, tá? Então, uma coisa importante que eu queria falar para vocês é o seguinte, quem tem mais de uma loja, não há necessidade de ficar fazendo, por exemplo, escritório loja 1, monta a sugestão, escritório loja 2, monta a sugestão, e assim por diante. Eu venho como escritório, tá? Que aí eu vou conseguir filtrar aqui na hora da sugestão de compra quais filiais eu quero comprar. Então aqui nesse botãozinho da filial eu informo. E é bem importante vocês fazerem sempre a cotação de perfumaria, na época que for fazer, já fazer para todas as lojas. Então suponha que você tem 3, 4 lojas, 10 lojas. Às vezes você tem 20 lojas. Não dá para fazer as 20 de uma vez. Então faz, por exemplo, 10 e mais 10, enfim, para que o seu preço fique praticamente unificado. Então você vai cotar o preço lá da tintura média, por exemplo, em todas as filiais ela vai chegar por R$10, né? Semana que vem vai fazer outra vez uma outra cotação, ela vai chegar por 11, vai chegar em todas as filiais. Tá? Então é bem importante. E outra coisa, se o fornecedor estiver cotando e esse produto está em todas as filiais, ele não vai cotar 10 vezes, 3 vezes, conforme o número de filial que você tem. Ele vai cotar uma vez só, visto que ele aparece, né, e não fica repetindo nas outras lojas. Ele vai ganhar tempo com isso. O pessoal está me perguntando se é possível mandar uma mensagem via torpedo. Hoje nós não temos isso não, tá? Ele é mandado via e-mail mesmo. Pessoal, então, entrando como escritório, eu vou fazer os filtros. Por exemplo, aqui no cadastro está por mínimo, tá? Então, vai vir o que tiver abaixo do mínimo. Embora nós estamos com a base de dados aqui teste, pode ser que não apareça tanta coisa, mas eu vou filtrar aqui o grupo perfumaria, tá? Na perfumaria eu vou querer o cabelo creme para pentear. Tá? Somente esse grupo aqui, para ficar pouco produto, não ter que ficar muito exemplo. E aqui embaixo também vou desmarcar alguns laboratórios, vou marcar só Unilever.
certo? Falei as filiais que eu quero e vou mandar filtrar. Então, clicando em filtrar, veio para mim aqui os itens que cada filial tem, né? O estoque, se ele está abaixo do mínimo, então ele vai me pedir para chegar a quantidade para atingir esse mínimo e o máximo, tá? Primeiro item meu está falando que o mínimo de 14 dias, máximo de 16, eu preciso para 14 1, para 16 1 também. Porém, eu tenho um mínimo absoluto de 2, então ela mandou pedir 2. Se eu quiser diminuir ou aumentar, tá? Essa coluna do pedir vocês já conhecem, ela é alterada, tá? Então eu tenho pedir unidades e pedir caixa. Vamos supor uma fralda, preservativo, os itens que são cartelados. Aqui é unidades que eu vou precisar realmente, tá? Então suponho que eu estou pedindo aqui uma fralda e a caixa é com 6. Se eu pedir até 6, aqui vem uma caixa. Se eu pedir 7, aqui vem 2 caixas. Então, na verdade, vai acabar vindo 12 unidades dessa fralda. Bom, então, aqui é só isso, tá? Vocês vão ver o produto, quando tem para todas as lojas, ele aparece repetido. Então, cada filial está aqui, o cantinho filial, filial, filial. Tá? Aqui a 2, a 4, a 5, Big 1, 3. Vamos ver aqui. Big 4, tá vendo? E assim por diante. Então, cada loja que eu estou precisando, apareceu o item aí. Tá? Não é erro, não. O item aparece um abaixo do outro, um para cada filial. Então, após eu ter feito a análise do que eu vou comprar, né, a sugestão que o programa me deu, eu vou marcar todos que eu falei lá com F6. Certo? Marquei todos com F6, tudo direitinho, é o que eu preciso. Então, eu aperto o botão F8, que eu falei para vocês, que vem essa telinha, e nós vamos usar esse enviar para cotação online, tá? Não é o primeiro botão não, certo? É esse daqui, ó, antepenúltimo. Clicou nele, clique em avançar. Lembra da validade que eu falei para vocês? Aqui ele aparece a telinha até quando eu quero que os fornecedores entrem para poder fazer essa cotação para mim. Então, eu coloco aqui uma validade. Por exemplo, nós estamos aqui na segunda-feira, dia 7. De padrão, o sistema está trazendo uma semana, tá? Por isso que ele trouxe lá 14. Tá? Mas não precisa esperar, de repente, 7 dias, né? Uma semana, para o pessoal colocar o preço para mim. Geralmente, eles conseguem fazer isso rápido, né? Então, 2 dias, 3 dias. Vamos colocar aqui, até no dia 10, todo mundo já cotou esse preço para mim, tá? Então, deixa 10 e dá OK. Tá? E aí vem a telinha para nós digitarmos o nome, né, para essa cotação. Então, vou pôr aqui cotação treinamento 7/4/2014. Tá? E aí dou OK. Ele vem aquela tela que eu falei para vocês que ele está querendo saber se eu quero ir lá no cadastro de fornecedor agora, sim ou não. Se eu pôr sim, vou mostrar para vocês, ele vem no cadastro de fornecedor. Posso preencher o e-mail do fornecedor agora. Mas isso já tinha sido feito, então não precisa preencher. Se caso você esqueceu, dá para fazer nesse intervalo aqui, tá bom? Então, se eu colocar não, ele vem essa telinha de OK e já me dá aqui para mim digitar aqui os nomes dos fornecedores que eu quero que receba essa cotação. Então, nós vamos digitar aqui em cima Santa Helena e também a Profarm. Só para esses dois, essa cotação que eu estou montando, né? Só esses dois que vão receber o e-mail e o link para poder entrar e colocar os preços. Tá? Então, a gente marcou os fornecedores que vai receber essa cotação. Eu vou dar OK. Tá? Precisa estar conectado na internet, certo? Porque nesse momento ele já está montando a estrutura lá no nosso site, com os dados de vocês, e já disparando para os fornecedores o e-mail. Aqui é aquele detalhe do modo leilão, sim ou não. Eu vou pôr sim só para vocês verem o que acontece, embora hoje o pessoal costuma pôr não, para que o seu fornecedor realmente descarte a quantidade de desconto que ele pode dar no máximo, tá?
por causa de 1 centavo, ele perde a cotação. Então a pessoa, se tem que dar um desconto para você, ele vai chegar a dar o máximo possível. Porque se eu colocar R$10 e o outro colocar 10 e 1, ou 10 reais, eu colocar 9,99, o 9,99 ganhou, tá? Por causa de 1 centavo ganha. E se empatar? Vocês podem estar perguntando, mas Carlos, e se empatar? Os dois põem R$10. No caso, o nosso sistema aqui de cotação, o que ele está fazendo? Ele está deixando para o fornecedor que tem um menor número. Tá? Então, suponha que cotou lá o fornecedor número 1 e número 10. Quem vai ganhar é o número 1. Tá? Então, tem esse detalhe aí. Bom, aqui então eu vou deixar que é modo leilão sim. E aí, o processo da cotação foi feito. Tá? Ele vem a mensagem que a cotação foi enviada com sucesso. Terminou o processo da drogaria fazer a sugestão. Tá? Então você não precisa mais ficar vendo o caderninho de oferta, ou checando cada lista, né? E vendo onde que você vai comprar. Tudo isso vai ser feito agora pelo distribuidor, que vai receber o e-mail e vai então cotar esses itens, né, que nós pedimos aqui para você. Tá? Então você pode fechar, já está salvo, automático, terminou o processo. Tá? Então agora vem o processo, no caso do fornecedor. Vamos só dar uma adiantada aqui na apresentação. Então vem agora o processo do fornecedor. Então o fornecedor vai receber um e-mail contendo o convite para cotação, né? E para ele inserir os preços, é só clicar no link e informar os preços que ele vai fazer, tá? Colocando lá a senha que ele vai receber no e-mail. Então esse aqui é o formato do e-mail. Vou mostrar para vocês também na parte prática. Esse aqui é um e-mail que chegou para a pessoa fazer a cotação. Então para clicar aqui nesse link, tá? O fornecedor é 402, a senha é 4002. Então abre, no caso, essa tela e aí é feito então a informação dos itens que você tem no seu cadastro, está lá no site e aí ele vai cotar os preços, tá bom? Então aqui a gente tem as colunas amarelas que podem ser alteradas, tá? Que tem a quantidade que você está pedindo e aqui é a quantidade de caixa que vem, tá? E aqui é o preço que a pessoa vai fazer. Se ela quiser te dar desconto, ela pode ter uma coluna 1 e coluna 2, tá? Desconto sobre desconto. Vamos supor que com um preço de R$10 eu tenho 5%, cai para 9,50. E dou mais 3% em cima desse 9,50. Senão eu posso já digitar o preço líquido, tá bom? Ele dá o precinho ali. E essa coluninha aqui, que eu estou mostrando verdinho, ó, ou vermelha, é porque está modo leilão. Então suponha que esse cara que pôs 5,50, ele viu que ele ganhou, então ele já parou, tá bom. Né? Se ele tivesse perdido, ele ia tentar 5,45 e 5,30 até ele ver que ele ganhou. Só que isso acaba ficando um pouco ruim, visto que eu expliquei para vocês que ele poderia de repente até dar mais e acabou não dando, sabendo que ele ganhou a cotação com menos. Tá? Eu vou agora para a parte prática. Vou abrir aqui no caso o meu e-mail. Então vocês viram aqui, ó, eu recebi, tá? Mandei a cotação. Aqui eu tenho o fornecedor, também o Profarma, né? Deixa eu ver se esse aqui é o de cima, é o Profarma. Se bem que esse aqui foi um que eu fiz de manhã. Então o que eu preciso agora é esse, ó, 2 minutos atrás, Santa Helena. O código de acesso meu é esse FFGGF, tá? Então a senha para mim entrar vai ser essa. Então eu vou clicar no link e ele vai me abrir então o CNPJ da drogaria que está sendo cotado. Aqui é o código fornecedor, no caso interno da drogaria, e a senha é a senha que ele viu no e-mail. Clicando no entrar, então vem os itens, né, que foram pedidos lá na sugestão de compra. Apareceram aqui. E aí eu vou colocar os preços, né? O fornecedor vai digitando os preços deles aqui. Tá? Cada um tem a sua tela, né? A minha tela é minha, eu vou colocar o preço aqui, tudo direitinho. A outra,
o outro fornecedor vai receber o dele vai estar zerado e vai informando os preços. Se tiver modo leilão, aqui vai aparecer verde ou vai ficar vermelhinho, tá? Embora depois eu possa mostrar para vocês para tirar. De repente vocês falam, eu coloquei modo leilão sem querer. Então pode entrar lá no cadastro do Sistema BIG, no resultado de cotação e alterar isso, tá certo? O pessoal está meio quietinho, não está tendo pergunta, espero que vocês estão captando o que nós estamos passando, tá? Se tiver necessidade, não se acanhe não, pode fazer a pergunta. Vou colocar então os preços, tá? Então esse Dove aqui vou fazer a R$5, esse também. Tá vendo que ele já está ficando verdinho, tá vendo? Por quê? Porque está no modo leilão. E assim eu vou fazendo a informação dos preços, tá? Cada um o que pode fazer. Se o produto é repetido, eu posso clicar aqui em filtrar, tá? E alterar linear os campos, tá? Para tantos. E aí fica já certo, tá bom? Mas eu vou ficar digitando aqui. Pronto. Se tiver muito pesado a internet, tá? Porque às vezes vocês estão fazendo pedido, tá, sei lá, fazendo 200 itens, 300 itens, depende do tamanho da sua loja. Se a internet estiver um pouco lenta, aqui a gente está abrindo de 20 em 20, tá? Ó. Aí vai para a folha 2, 3 e assim por diante. Mas suponha que o fornecedor está com uma internet meia ruim, o que ele pode fazer? Ele pode vir aqui, ó, clicar nesse botão exportar para o Excel. Clicando no exportar para o Excel, ele já vai pedir para salvar, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho. Cotação pode ser esse mesmo nome e salvar. Se eu clicar aqui em abrir o arquivo, ó, ele abre o Excel, tá? Com a sua cotação. Já está com os preços que foi digitado também. Tá? Então aqui a pessoa poderia também fazer filtro, enfim, preencher aqui, depois ir lá e lançar esse Excel na página. Que jeito que é? Vem na página, né? Clica aqui onde está a opção, ó, escolher arquivo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Onde está aqui esse botão, escolher arquivo, vocês vão clicar nele. E vai selecionar onde é que está esse arquivo. Então a gente falou que estava na área de trabalho, seleciona a área de trabalho, e aí escolhe lá o arquivo que tem o nome da cotação, tá bom? Seria esse. Quando eu clicar em abrir, ele traz então para cá, importou os itens, né, em formato. Tá, então o processo do distribuidor é só isso. Ele vai entrar no e-mail dele, vai clicar no link, digitar a senha para abrir essa página e aí vai informar os preços que pode fazer. Tem esse recurso de exportar para o Excel, tem o recurso aqui de escolher o arquivo, no caso que você fez no Excel, né, no caso que eles fizeram no Excel. Tá? E aqui, ó, selecionar cotação. Se tiver mais de uma cotação para esse fornecedor, né, para esse cliente, ele vai ver aqui quantas tem. Tá bom? Só isso que tem de recurso aqui. E aí vocês podem estar perguntando, mas e aí, para salvar? Conforme eu vou digitando aqui, né, ele já ficou salvo. E para mim sair, é só clicar em Logout, aqui em cima. Tá? Às vezes fica um pouquinho difícil de ver, porque está pequenininho. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Logout. E aí, o fornecedor terminou o processo de trabalho dele, tá? Então, vou clicar agora no Logout, sair. Foi feito, então, o fornecedor Santa Helena, tá? Pode clicar aqui em sair e pronto. Agora, vamos fazer o trabalho do outro fornecedor, que seria a Profarma, né? Vamos checar aqui o outro e-mail. Não chegou ainda. Forçado. Só um minutinho, tá?
O Cleiton perguntou a respeito por que a quantidade 2 está somente com uma unidade. Eu vou verificar no próximo e-mail o que é que você está falando aí de quantidade 2. Provavelmente é aquele caso que eu expliquei, né? Que eu estou pedindo, por exemplo, uma caixa, mas vem 2 unidades. O e-mail que eu estou checando agora ele é um pouquinho mais lento para chegar, mas eu estou forçando ele checar nesse momento. Vocês vão reparar que ele já vai estar aqui. Pronto, já chequei o e-mail novo. Tá, então eu tenho aqui, ó, cotação. Nós já fizemos o da Santa Helena. Tenho aqui agora a Profarma. O código não, a senha chama Rafael. Aqui é Santa Helena. Profarma. Então eu estou digitando a senha que está aqui como Rafael. Vou clicar em entrar. Então veio a mesma coisa, tá vendo? Só que para mim, né, sou outro fornecedor, tá zerado os preços. E aqui também não está falando nada se ganhou ou perdeu. Quanto à pergunta que tinham feito, né, respeito a 2 e tá 1, é por causa justamente que aqui é a quantidade de caixa. Ó. Então esse produto aqui eu estou pedindo 2, a unidade de caixa dele lá na ficha do produto é 2, então vai vir só uma caixa. Tá? Aqui é a mesma coisa também. 3, unidade de caixa, precisa ver quantos que vem nessa caixa. Então se eu tiver até chegar na quantidade de 2 caixas, que ele ia mudar para 2. É aquele caso que eu expliquei de fralda, né, de preservativo, esmalte. Às vezes é uma cartela que vem 3, vem 6. Então é isso que está mostrando aqui. O tanto que eu estou pedindo corresponde a uma caixa. Bom, aí é só colocar os preços, né? Mesma coisa que foi feito aquela hora. Então se eu pôr aqui 4,50, eu coloquei justamente para ficar verdinho para mim, porque lá eu coloquei 5, né? Agora aqui eu vou pôr 6 reais. Ó, ficou, perdeu. Se eu colocar, por exemplo, 5,50, perdeu ainda. Se eu colocar 4,90, aí ganhou, tá? Só que esse modo leilão, eu não acho mais ele legal. Então, se você não quiser modo leilão, eu vou voltar aqui no sistema Big. Na parte para buscar o resultado é aqui, ó, tá? Em relatório, resultado de cotação online, de cotação. Vem aqui na parte de gerenciamento de cotação e eu tenho esse botão, ó. Tenho na verdade vários botões, né? Eu não quero mais que seja de modo leilão, tá vendo? Tá modo leilão sim, eu venho aqui e altero para modo leilão não. Confirma alterar? Sim. Então agora não vai ter mais aquela guia que mostra se eu ganhei ou se eu perdi, tá? Então eu tenho que colocar o mínimo possível, porque eu só vou saber isso depois que a drogaria buscar um resultado e me passar o que eu ganhei. Se a pessoa de repente falar assim, Carlos, eu não recebi o seu e-mail ainda, o que aconteceu? Será que você mandou errado? Aí você pede outro e-mail para ele, vai lá no canal de fornecedor, põe o e-mail e clica aqui no reenviar, tá? Clicando em reenviar, é só selecionar o fornecedor aqui e dar o OK, tá? Aí ele vai novamente para o e-mail dessa pessoa. De repente falou, manda para mim no outro e-mail também, que eu perdi o acesso. Então é só clicar aqui e tem o reenviar, tá? Então voltando lá na cotação, vou mandar atualizar essa tela. Aí, já não tem mais a observação se ganhou ou não ganhou. Por quê? Porque eu tirei o modo leilão, tá? Então aqui é só a gente informar os preços. Cada um vai colocar o preço que pode fazer aí. Se quiser colocar, por exemplo, que tem R$ 8,00 mais 10%, então coloca, ele vai sair por R$ 7,20, tá? Se quiser colocar também uma observação aqui, o fornecedor fala, caixa com 3, sei lá,
desconto fica por 4, por exemplo. Só para interagir com o comprador, tá? Essa observação aqui pode a pessoa também colocar alguma coisa. Então esse é o processo, tá? Montou o pedido, passou para o e-mail, a pessoa que é o distribuidor checou, colocou os preços, clica aqui em logout, sair, tá pronto a parte do fornecedor também. Aí volta a parte da drogaria, né? Então nós vamos vir aqui no cadastro. Antes eu vou checar aqui no PowerPoint se eu pulei alguma coisa. Tá falando a respeito do modo leilão, né? A observação que eu falei também pode ser preenchida. Tem a parte de exportar para o Excel, de importar, de verificar as cotações, né, disponíveis para esse fornecedor. E aí vem então para buscar o resultado, que agora é o serviço da drogaria novamente. Tá certo? Dúvidas até o momento? Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, aproveita fazer na hora. Bom, então para buscar o resultado, o que aqui nós falamos que tem que fazer? Você vai vir no menu relatório, igual nós fomos lá, resultado da cotação. Tá? Então nós temos essa guia, que é o gerenciamento da cotação online, que é onde eu falei para vocês a respeito dos botões que tem buscar o resultado, né? Aí ele traz, mostra quem foi que cotou. Tem também para encerrar a cotação, que aí eu não quero mais que ninguém entre. Suponho que todo mundo já cotou e vence amanhã. Eu posso clicar ela já para encerrar já, que ninguém mais volta para mudar preço. Porque senão fica um pouco estranho. Se eu puxar o resultado e ainda a pessoa puder entrar e trocar o preço, vai ficar desatualizado a nossa busca, né? Então, se você buscou o resultado, já clique em encerrar, que assim a pessoa não entra mais, tá? Encerrou, tá pronto. E aí você vem para a parte de relatórios, né? E manda listar. Quando listar, ele já vai separar as filiais que estavam cotadas, tá bom? E você clicando em visualizar, ele já aparece os itens que foram cotados, cada fornecedor aparece aqui embaixo e aqui aparece o que ganhou, tá? Vou mostrar isso também na parte prática para ficar um pouquinho mais interessante para vocês. Se vocês encerrarem, né, tá tendo uma pergunta aqui e a pessoa ainda estava digitando o preço lá, aí vai travar a parte dele. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer antes é buscar o resultado. Se esse fornecedor não tiver na relação, é porque ele não terminou ainda, você não encerra não, tá? Espera para poder encerrar direitinho depois que todo mundo colocou o preço. Só um minutinho. Então eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Aqui na parte relatório, resultado de cotação, vem na parte de gerenciamento. Nós estamos aqui com a nossa cotação, que ela vence dia 10. Ainda hoje é dia 7, todo mundo cotou, eu vou clicar para buscar o resultado. Cliquei em buscar resultado. Aqui ele me trouxe 2 fornecedores que foi cotado, tá? Cada um deles tinha 54 itens. E aí eu vou dar OK. E se eu quiser já encerrar, clico aqui no botão encerrar, tá? Clicando em encerrar, ele some dessa tela de pesquisa, mas se eu quiser clicar aqui e visualizar as demais encerradas, ele mostra também, tá? Então a cotação que nós temos é essa. Ficou encerrada, tá? Não tem mais como reenviar e-mail, não tem como fazer mais nada, porque encerrou. Então o encerramento é somente quando você já sabe que todo mundo realmente já cotou, você buscou o resultado, aí então encerra, tá? Clicou em buscar resultado, buscou, encerrou, vem para a abinha relatório, tá? Clicando na aba relatório, nós vamos pesquisar aqui até o dia 10, as cotações que tem. Quando eu clicar em listar, lembra que eu fiz um pedido, que tinha 5 lojas dentro desse pedido.
O sistema já separou cada qual com o preço que ele colocou lá certinho. Tá? Vocês repararam que lá na cotação não apareceu o item repetido. Apareceu o produto uma vez só. A pessoa evitou também ter que fazer 5 cotações, sendo que os produtos apareceram, né, praticamente para todas as lojas iguais. Tá? Se o produto de repente aparece só em uma loja, então ele aparece lá uma vez. Né? Se tiver outro novo em outras lojas, em todas, ele só vai somar. Por exemplo, tenho 10 itens e os 10 apareceram em todos. Então apareceu os 10 lá. Se eu tenho 10 itens, mas 9 apareceu em todas e um apenas não apareceu, ele vai estar lá também para ser cotado. Tá? E aí ele vai separar de que filial que pertence cada item. Então, a partir do momento que eu busquei o resultado, tenho ela aqui, está separado por filial, vou clicar aqui em visualizar e ele vai mostrar os itens, né, que foram cotados, que preço que foram cotados, tá? E quem ganhou. Então, aqui em cima vocês podem reparar ó, que ele já separou o que a Profarma ganhou e o que a Santa Helena ganhou. Aqui embaixo eu tenho os preços de cada um, tá vendo? Então aqui a Santa Helena pôs por 6 e esse pôs por 8, tá? O primeiro lá colocou 5, o outro 4,50, tá certo? A observação que eu falei que pode ser colocada, tá? Então pode se interagir por aqui. Bom, suponha que esse item aqui, a pessoa falou que é caixa com 3, ou sei lá, você quer fazer o pedido, mas para Santa Helena. Então você pode clicar 2 vezes aqui, ele muda o nome lá. Tá? Então esse item também vai ser para Santa Helena. Isso aqui é mais para um ajuste, tá? De repente não deu o mínimo para aquele fornecedor, ou sei lá, ele marcou que a quantidade precisa ser maior para ser comprada, para ele te fazer aquele preço. Então você pode estar trocando apenas clicando aqui, ó, tá? Clicou 2 vezes, ele troca lá. Bom, feito isso, vocês viram cada produto que está aí, quem ganhou, que preço que foi cotado. É só clicar em visualizar relatório, que aí nós vamos ver quem ganhou. Aqui eu vou marcar também esse checkbox, ó. Visualiza produtos não cotados. Por quê? Porque de repente eu mandei 10 itens, né, para 3, 4, 5 fornecedores. Só que todos eles, de repente, teve 5 itens que não foi cotado por nenhum. E esse item eu consigo, de repente, em outro lugar. Então é importante vê-los também, né? Porque senão você fica sem comprar ele. Aqui embaixo tem a opção, né, de atualizar quantidade por caixa e também atualizar quantidade por caixa de todos os produtos, F2 e F3. Bom, clicando aqui em visualizar, ele vem uma relação com o fornecedor, o que ele ganhou, o que é para ele faturar, que preço que ele me falou que vai me faturar e o valor final desse pedido que ele vai mandar para mim, tá? Na próxima folha tem o outro fornecedor, tudo direitinho, tá? Que ele ganhou também. E a última folha, eu provavelmente coloquei o preço em todos. Por isso que ele não mostrou nada. Mas essa folha aqui seria os produtos, né, que não foram digitados por nenhum fornecedor, tá? Então apareceria aqui, eu dava um jeito de comprar ele de algum lugar que não seja esses que foram cotados. Tá, pessoal? Então, se fosse para mim pegar essa relação aqui, ó, vem aqui no botão eventuais, exportar para, eu tenho a opção de exportar para o bloco de notas, tá? De repente eu posso clicar aqui com o botão direito, imprimir ou colar, e depois imprimir salvando em PDF, tá? Só para você mandar isso depois em e-mail, tá? Aqui ele mostrou todos os fornecedores de uma vez, então você pega só o pedaço daquele fornecedor, tá? Imprime, salva em outro lugar, salva como PDF e manda para ele informando, ó, você me cotou esses preços, esses itens, né? Esse preço está aqui, fatura para mim, tá bom? Então seria assim se você fosse fazer mandando um relatório, né, por e-mail do resultado. Mas você também tem esse outro botão, ó, que é o botãozinho enviar para sugestão de compra, tá? Então eu tenho o botão relatório, ele emite o relatório. O botão enviar para sugestão de compra, ele ele dá a opção de aparecer lá na sugestão de compra novamente esses itens. Vou mostrar isso para vocês, tá? Então clicando aqui em enviar,
ele aparece a mesma coisa. Quem ganhou, que preço que foi cotado, tal. Se eu precisar alterar, eu posso alterar para que fornecedor que vai, tá bom? E aí, ao invés de imprimir, o botão está aqui, enviar para sugestão de compra. Esse botão que eu estou falando aqui embaixo, tá? Então, eu clico nele e aí ele vai me fazer o encaminho, né, desses itens lá para a sugestão de compra novamente. Vou clicar então. Ele aparece a tela aqui na parte de filtros, mas eu posso vir direto aqui na parte de pedidos, tá? Porque eles já estão aqui, tá bom? Apareceram aqui, e aí eu posso procurar a coluna onde está me mostrando, ó, o fornecedor que ganhou, que é essa coluna comprar no fornecedor, tá? Então essa coluninha que a gente está vendo aqui, o ID do fornecedor, tá aqui, e o nome desse fornecedor que ganhou, tá vendo? Então é só eu filtrar aqui e de repente até mandar eletrônico, né? Se esse fornecedor tem eletrônico, você pode clicar filtrando e mandando depois eletrônico. E como é que faz então para mandar o eletrônico? É normal, é igual ao pedido de medicamento. Então a partir do momento que eu venho aqui, clicar, criar filtro, o que tenha, que possua, não, que seja igual a 243, né? Ok. Então ficou aqui na tela somente o que a Santa Helena ganhou. E a Santa Helena é um fornecedor que eu vou mandar para ela um pedido eletrônico. Ou até mesmo daqui mandar para o Excel, tá? Imprimir também, igual você já conhece aqui no botão imprimir, também é a mesma coisa. Dou o F6 e aí gera o pedido e mando o eletrônico. Alguém já até me falou, Carlos, mas o que eles cotam lá para mim, eu tenho que passar no e-mail, porque senão se eu mandar eletrônico é outro preço, tá? Se caso for o mesmo, você tem essa facilidade que já vai direto lá para o pedido eletrônico, quando volta aqui fica só as faltas, né? Mas se caso acontecer de mandar eletrônico, o preço muda, então vocês não usam essa ferramenta. Usa apenas o botão tipo exportar para Excel, botão aqui imprimir, e aí depois encaminha para o fornecedor, tá? E aí esses detalhes é como a gente busca o resultado e encaminha para sugestão de compra. Continuando aqui na parte da apresentação, que está explicando o que nós já falamos, né? Enviar para sugestão de compra. Lá na sugestão de compra você tem aquelas opções de enviar para eletrônico, filtrar, imprimir, enviar para Excel, tá certo? E aí, praticamente, o que eu tinha que passar para vocês, a gente passou. Vem agora vocês com as dúvidas, as perguntas, algumas observações que queiram colocar. Antes disso, eu vou falar, conforme a gente vem falando em todos os treinamentos, a respeito da ferramenta que é o Big Indicador e também Big Trainer, que você consegue, né, através de gráfico, visualizar, não precisa estar na sua loja, você pode ter um notebook, celular, onde você tiver uma internet, você consegue acompanhar o indicador que você queira analisar, seja ticket médio, meta de venda, enfim. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante, que vocês depois podem estar verificando com o comercial, para que ele te passe certinho como que você adquire, que preço que é, tá? E o e-mail do comercial é comercial@bigsystemas.com.br. Então tem o Big Indicador e o Big Trainer. O Big Trainer é uma ferramenta que vocês podem estar adquirindo conosco, uma ferramenta não, um serviço, né? Que é de treinamentos e consultoria para vocês. Então a gente pode fazer um treinamento até igual esse que nós estamos fazendo via webinar, específico para um cliente, um treinamento pessoalmente, tá, na sua loja, ou uma consultoria, que é para visualizar, né, o seu processo e verificar o que você pode estar melhorando, tá bom? Então, quanto ao treinamento da ferramenta da cotação online, o que eu precisava mostrar para vocês hoje era isso daí. Agora, fica aberto então para vocês fazerem as perguntas e
de repente esclarecer alguma coisa que eu não passei. Esse treinamento, tá, só para complementar, ele é gravado, está sendo gravado. Após nós terminarmos aqui, eu vou encaminhar para o pessoal, subir ele para o central de relacionamento, onde vocês lá no na central de relacionamento pode também assisti-lo a qualquer momento. Ele é gravado, depois você pode assistir com calma, até mesmo encaminhar para o seu fornecedor, falar, ó, é assim que você vai fazer e tal, né? Dá para você explicar para ele. O Anderson me falou a respeito por que não pode gerar uma reposição para X dias de determinado item sem ser por fabricante. O fabricante é uma opção ali que você tem, tá? Não é que você tem que filtrar o fabricante, não. Você pode vir aqui, né, pedir por mínimo. Se você já calculou os dias, mínimo e máximo, vem por mínimo, deixa qualquer filtro que você queira aqui, ó. Aqui está todos os laboratórios. Você pode deixar marcado. Não precisa filtrar, não. Aqui eu tenho dias em estoque também, ó. Se eu quero fazer, não o mínimo, vamos supor, falando do medicamento referência, 3, 5. Eu quero fazer para 30 dias. Então você pode mudar aqui também. Aí depois que mudou, né, você pode filtrar, de repente, ou não. Aqui é opcional, tá? Identificou o que você quer aqui, clique em filtrar. E aí depois os itens aparecem aqui nessa grade. Tá? Mas não é obrigação mostrar o fabricante, não. É só uma opção. Depois que encerrou uma cotação, não é possível reativar ela, não, tá? Quanto a fazer uma reposição para 30 dias de desodorante, nós temos a sugestão de compra. Para usar essa ferramenta mais clara, tá? O que vocês podem estar fazendo? Fazer o pedido sempre por mínimo, né? Então, o mínimo, em cada grupo você já falou que tempo que você compra. Se é medicamento de referência, 3, 5 dias. Genérico, de repente, para 7 dias. Perfumaria, cada 15 dias você faz uma compra. Então, no grupo você já definiu o mínimo e máximo de dias. Quando você for fazer por mínimo, ele já vai verificar que é para 15 dias. Se você quer ficar fora daquele mínimo que já está configurado no grupo, aí você usa aqui, ó, dias e estoque. Tá? E aí filtra o grupo, filtra laboratório, filtra a especificação, conforme você quiser aqui, tá? Ou deixa todos e manda a sugestão de trazer os itens que compõem essa primeira parte desse filtro aí. As OLs também pode ser dessa maneira, entendeu? De filtrar determinados itens, dias de estoque, pode ser dessa maneira também. Anderson, você tem pergunta? Isso, Carlos. Pode falar, Anderson. Carlos, é o seguinte, ainda a gente está com aquele problema na reposição, quando você pega uma OL de um determinado fornecedor, vem de diversos laboratórios, não vem de um único laboratório. Até a gente conversou daquela vez aqui, quando você visitou a gente. Uhum. O que é que acontece? Como não foi feita essa alteração ainda, vamos supor, você tem 15 laboratórios. Dentre esses laboratórios, vem produtos X, variados. Se você for começar a colocar, vamos supor que você coloque o Novartis, são N itens. Eu não posso simplesmente colocar o Novartis e sair depois, exportar para Excel e sair filtrando. Eu queria simplesmente ir, no caso, na aba ali pedidos, colocar os itens e depois selecionar para a quantidade de dias que eu preciso, como a gente também já havia conversado sobre isso. Uhum. Só que até hoje a gente não chegou a solução para esse problema, né? Eu já escutei o pessoal aqui na parte de desenvolvimento comentar a respeito disso daí também, tá? Não sei como é que está o pé dessa situação desse desenvolvimento, mas eu sei que tem alguma coisa aí para ver. Quanto a fazer esses filtros de OL também, de mais de um item,
o pessoal tem costumado também colocar nas especificações dos produtos. Você coloca lá, por exemplo, L tal, e aí na especificação aqui você filtra ela. Tá? Mas não sei se isso é o que vai te ajudar ou não. Não, ainda não chega a atender, Carlos, porque vamos supor, o representante da Novart chega aqui, um exemplo, ele chega com uma lista de 20 itens. No mês que vem, ele vai mudar para outra lista. Aí vem um fornecedor da Santa Cruz com OL com 60 itens. Aí você tem que sair digitando, ou digita os 60, vai lá no cadastro padrão, coloca 60 itens, joga dentro de um caderno, depois chega aí, seleciona o caderno de ofertas e gera uma reposição. É a maneira mais simples de se fazer isso. Porém, essa reposição era para ser feita na tela de sugestão de compras. E não eu ter que construir um caderno para depois fazer essa reposição. Isso aí é algo que vem sendo batido há bastante tempo, há quase 2 anos e nunca foi solucionado. Essa parte aí, na verdade, ela já não é muito da cotação online, né? Porque essa cotação online é mais para feito de perfumaria. Por isso, não, mas a gente vai ter oportunidade daqui a uns 30, 40 dias eu devo estar aparecendo por aí para a gente ver sobre isso. Mas pelo que eu já conversei há uns dias atrás aqui, o pessoal está montando alguma coisa nesse sentido aí sim. Tá bom? Não, tá tranquilo. Ok, Carlos, obrigado aí. Por nada. Pessoal que tiver mais dúvidas e alguma observação quanto a esse treinamento de cotação online, o que você pode estar fazendo, sei lá, de repente eu não passei para vocês alguma coisa que ficou em dúvida, fique à vontade, nós estamos com bastante tempo aí. Conforme eu falei para vocês, é um treinamento que é rápido, não demora tanto, né? Agora é 15 para as 3. Para as 3 não, para as 4. Quando vocês ficam quietinhos assim é porque realmente não tem dúvida, né? Se tiver dúvida, agora é o momento de você fazer a pergunta. Ou alguma observação também. Tá. Bom, em outros treinamentos, o pessoal falou, mas Carlos, como é que eu checo esse treinamento aí, né? Na central de relacionamento via webinar? Vou mostrar para vocês também, é bem rapidinho. Aqui nós temos o site, né? Vocês vão digitar lá www.bigsystemas.com.br. Nessa parte aqui, ó, central de relacionamento, vou clicar nela, tá? E aí ele vem já o e-mail que vocês estão usando, né? Você pode digitar o e-mail ou o CNPJ e digita a senha para você logar, como se fosse para solicitar um treinamento. Um treinamento, um atendimento. Aqui tem um alerta da lista de preço, né? Assim que tivermos alguma coisa, vocês já vão receber um e-mail também informando que já está disponível para vocês checarem na nossa base de lista de preço. Bom, e aqui você pode digitar, por exemplo, webinar cotação online. Nós tivemos uma no ano passado, pronto, está disponível aqui. Aí, cotação online. Se você clicar aqui, ele já direciona para um link onde aparece o vídeo e você pode estar assistindo isso daí, até mesmo baixando, né? Tá? Então é dessa maneira que você pode verificar um treinamento que foi ministrado. Alguém de repente entrou atrasado, não pegou o começo, faça isso. Bem, pessoal, mais dúvidas? Quanto à visão, né, aqui do webinar no site, a gente logou no sistema aqui nessa parte, a central de relacionamento. Deixa eu pintar aqui para vocês verem direitinho. Essa aba aqui, ó. Tá? Então é só clicar aqui no acessar e aí ele já entra no atendimento como se fosse para solicitar um atendimento na internet. Depois que você logou aí, ele vem...
Só um minutinho, deixa eu limpar essa tela aqui. Ele vem para essa parte e aí você clica onde tem lá fazer pergunta, digita webinar, tá? O webinar tem o I também, tá? W-B-E-B-I-N-A. Então tem todos os webinars que nós ministramos aqui já, tá? Tanto de preço, de entrada, tabela de desconto, enfim. Todos que a gente ministrou você pode estar olhando aqui. E aí, a partir do momento que você escolheu o que você quer, ele vem para a próxima etapa, que já é o vídeo que você pode clicar para assistir. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, espero ter esclarecido aí bem essa ferramenta, né, que é uma ferramenta muito boa. Agradeço a presença de todos. Tenham uma boa tarde, esperamos vê-los aí nos próximos treinamentos. Obrigado a todos, mais uma vez, uma boa tarde.